Olá, meu nome é Milene Vargas e hoje eu quero falar para você como eliminar os pensamentos negativos para sempre, de uma vez por todas. Eu tenho certeza que você tem pensamentos que muitas vezes te limitam. Todos nós, seres humanos, temos milhares de pensamentos todos os dias. Existem os pensamentos que nos alavancam e existem os pensamentos que nos travam. Aqueles pensamentos que nos impulsionam para frente, fazem com que a gente tenha mais motivação, com que a gente tenha mais coragem para agir. Esses são os pensamentos que você precisa fortalecer, identificar e cada vez mais cultivá-los para que você busque cada vez mais resultados positivos na sua vida. Eu quero que, em primeiro lugar, você saiba que os pensamentos, sejam eles negativos ou positivos, eles são uma fala interna. Ou seja, sabe quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente está falando com alguém, por exemplo, a gente primeiro precisa pensar, e esse pensamento ele é rápido, ele é instantâneo, ele é automático, pensamos e estamos falando. Quando a gente tem esses diálogos internos, essas crenças que nos limitam, essas falas internas, também elas provêm de pensamentos. Ou seja, primeiro a gente pensa e depois a gente expressa a nossa fala, nem que seja para nós mesmos. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda para poder modificar os seus pensamentos limitantes é o seguinte: verifique, observe quais são esses pensamentos que você tem. Que tipo de pensamento é esse que está te levando, muitas vezes, para uma não ação? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, tudo aquilo que pensamos é geralmente aquilo que acreditamos, está completamente relacionado com as nossas crenças limitantes e que eu quero que você preste atenção nessa qualidade de pensamentos. Inclusive, essa qualidade de pensamentos, ela está completamente relacionada com o ambiente que a gente vive, com as pessoas que a gente conversa, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente ouve. Ou seja, se a gente está contaminado, se a gente está se relacionando com pessoas que pensam negativo, que reclamam da vida, que acabam interferindo negativamente na sua vida, aí sim a tendência de você ter mais pensamentos limitantes, mais crenças limitantes, ela aumenta num nível muito grande. Então, em primeiro lugar, é preciso também observar isso, com quem a gente está lidando. Mas vamos lá, a técnica para a gente acabar com pensamentos negativos. A primeira delas é justamente essa, observar. Observe a qualidade dos seus pensamentos, que está relacionada com todas essas crenças que eu falei, com as pessoas, com o ambiente que a gente vive. Em segundo lugar, questionar-se. Quando vem um pensamento que te limita, aprende e adquire o hábito de questionar a si mesmo. Isso foi uma das técnicas que a própria programação neurolinguística tem no metamodelo, que são aquelas perguntas, o coaching tem as perguntas que provocam a reflexão, e realmente o que faz a gente refletir são os questionamentos que a gente faz. Então eu quero que você preste atenção na qualidade dos seus pensamentos e, em segundo lugar, aprenda a questioná-los. Ou seja, como assim questionar os meus pensamentos? Sim, por exemplo, se eu digo para mim mesmo assim, puxa, mas fazer academia é chato, ir na academia é chato, eu tenho muito trabalho para fazer, eu não tenho motivação, não tenho força de vontade muitas vezes, eu preciso descansar, eu trabalhei muito. A gente a todo momento está falando para nós mesmos esse tipo de frase, esse tipo de sentença. Agora questiona, será que realmente eu não tenho motivação o suficiente? Ou o que me falta para que eu tenha a motivação necessária para poder sair do meu trabalho, parar as minhas atividades, fazer uma programação de agenda e realmente cumprir com aquilo que eu desejo para mim? O que está me impedindo de ler mais assuntos que me façam crescer, assuntos que me engrandeçam? O que me impede de organizar o meu tempo para isso? O que me impede de eu estabelecer uma comunicação diferente com as pessoas do meu trabalho, com os meus colegas do meu trabalho? O que me impede de questionar o meu chefe, caso eu diga para mim mesmo, ai, mas esse meu chefe é muito chato, nossa, ele é um horror, eu me apavoro só de pensar quando ele quer falar comigo. O que te causa esse pavor? E se você falasse, se você expressasse aquilo que você tem para dizer, é verdade essa afirmação? De você estar apavorado? Será que não é um fantasma, um medo que você está criando na sua mente e fazendo com que isso lhe trave para que você faça o que precisa ser feito? Então esses questionamentos, eles são fundamentais para que realmente você aprenda a identificar o que é crença, o que é uma crença limitante e o que é fato.
A primeira coisa é para a gente precisa identificar isso, para que eu tome uma atitude. E o terceiro ponto é o seguinte: qual é o pensamento que eu quero ter no lugar do pensamento limitante que eu estou tendo, no lugar do pensamento negativo que eu estou tendo? Porque eu quero dizer o seguinte para você: sempre estamos pensando, sempre. Qual é o pensamento que você quer ter? Qual é a atitude mental, qual é a ação que você deseja, porque a ação que você vai ter está diretamente relacionada com o que você está pensando. E você pensa muitas vezes: eu consigo, eu tenho motivação, eu vou acordar hoje, amanhã de manhã, motivado para fazer algo que me impulsione. Qual o foco? Onde está a sua energia para aquilo que precisa ser feito? Defina para você, fale para você sentenças, afirmações que realmente vão fazer com que você tenha mais coragem, com que você tenha mais atitude, com que você tenha mais paixão. Identificar o que realmente você deseja para a sua vida e colocar, mesmo que faça um exercício no papel, mesmo que você faça no celular, no bloco de notas no celular. O que é necessário ter é um monitoramento diário de pensamentos e ações e atitudes que vão alavancar você. Eu tenho andado Brasil afora com palestras e cursos e tenho conversado com pessoas que tomam atitudes e que partem para a ação e acabam tendo resultados positivos. O que essas pessoas fazem? Elas muitas vezes dizem assim: Lene, se eu pensar muito eu não vou fazer. Eu tenho a ideia, vou lá e coloco em prática. E à medida que ela coloca em prática, ela observa o resultado, ela toma uma medida de correção, caso precise ser feito, e ela dá continuidade na ação dela e não para. E imediatamente, quando os resultados eles começam a aparecer, aí sim a gente ganha mais motivação para agir. Então, recapitulando, o que é necessário para a gente acabar para sempre com pensamentos limitantes? Primeiro, observar a qualidade dos pensamentos e observar também as companhias, as pessoas que estão à minha volta, o que eu leio, o que eu ouço. Segundo lugar, questionar esses pensamentos. Será que esses pensamentos que eu estou tendo, eles são verdade? Eles condizem com a realidade? Será que eu preciso de realmente 8 horas de sono para me sentir inteira e energizada no dia seguinte? Questiona, testa, experimenta. E o terceiro ponto é: quais são os pensamentos que eu quero substituir aqueles limitantes? Busque afirmações, sentenças positivas a respeito de você, a respeito das pessoas à sua volta e a respeito do mundo. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like, te inscreve no nosso canal e até o próximo!